eu estou no Instagram, pessoal, no Instagram nós estamos numa live ao vivo. Eu ainda não sei como gravar isso e manter ela por mais de 24 horas no ar, mas estou buscando mais conhecimento sobre para trazer para vocês. E aqui nós estamos no Facebook e no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Prospe é toda pessoa que, como você, que está aí assistindo, tem a intenção e está buscando muito mais informação para evoluir, para prosperar, mesmo nesse momento tão desalinhado que nós temos agora, ok? O que eu vou falar hoje, qual é o vídeo do assunto atual, é porque a grande maioria das pessoas repelem a riqueza, certo, gente? Como que eu sei disso? Por causa da estatística. Nós temos uma estatística mundial que demonstra que de 2 a 4%, a última que eu verifiquei, que foi avaliada em 2019, estava em torno de 6% da população mundial apresenta, são milionários, bilionários, etc., e o restante da população ainda vive numa condição mais escassa, mais amena, tá? Sendo assim, o que a gente deduz? Que a maior parte da população não tem educação para prosperar, tá? Às vezes por desconhecimento. E o nosso canal está vindo aqui exatamente para agregar essas informações para você. Então, por que a maioria repele a riqueza? Eu vou contar um histórico que foi observado através de estudos em vários polos contextuais da nossa história, desde muito tempo atrás, desde a época lá de Roma, da época da Revolução Católica e todos esses processos aí, desde muito tempo, ok? Então, existia uma estrutura que é baseada em marketing. Marketing para poder vender para você ou fazer você consumir mais. Não estou falando que naquela época tinha venda, mas é mais para poder conduzir a população para isso. Essa estrutura de marketing, ela é observada em 3 polos da mesma maneira, tá? Aonde a gente tem no marketing um inimigo, esse inimigo é algo que é de fora que está vindo para te destruir. E um salvador, que também é externo, que está vindo para te salvar. E isso tira o teu poder pessoal e a sua autorresponsabilidade nas coisas que você busca fazer, porque você acredita que sempre a culpa é de alguém de fora, que é o inimigo, e que tem um salvador que vai vir te salvar desse processo que o inimigo está gerando. A gente vê todas essas estruturas em filmes, nas novelas, nos noticiários, tudo isso tem todos esses polos têm isso, inclusive na parte da medicina. O que nós temos? Normalmente nós temos não a medicina em si, que a medicina está para curar você, mas, por exemplo, você tem uma doença, que é o vilão, e tem um remédio que você considera como salvador. Aí, quando você acha que o remédio te salva, acaba não fazendo o que você precisa fazer, que é realmente se prevenir, no sentido de uma alimentação mais saudável, no sentido de fazer atividades físicas, porque você acha que tem algo externo, que é um salvador, que vai vir resolver o problema, que, por parte, você poderia já, empoderado assim, fazendo atividades físicas, se alimentando bem, escolhendo suas atividades, treinando, cuidando mais da sua saúde, tomando sol, buscando coisas mais naturais, você mesmo prevenir possíveis doenças e não ficar aguardando o salvador, que seria o medicamento. Então, esse processo de marketing a gente vê também na política, porque na política a gente sempre tem um vilão, e esse vilão ou é o partido contrário, ou é, sei lá, o governo em si, a estrutura do governo, ou
alguma coisa nesse sentido, ou a economia. Então, sempre tem alguém para se colocar a culpa. E o salvador é o cara que está sendo eleito, que vai ser eleito, que ele é o salvador e revolucionário, coisas nesse sentido, tá? Isso também a gente encontra no fator religioso, onde o vilão é o diabo e o salvador é Deus, né, ou a crença que você acredite. Então, essa estrutura de marketing, ela está presente na nossa sociedade há muito tempo atrás, tá? Até antes de se existirem as faculdades de marketing. E isso está enraizado na gente. Só que essa estrutura de marketing, de vilão e salvador, ele tira, de uma certa maneira, para quem não tem essa informação e não tem esse conhecimento, tira o seu poder pessoal de realização e de conquista dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos, certo? Quando a gente depende de algo externo, o externo você não consegue ter menor influência sobre, né? Então, por exemplo, pandemia, tal, você pode cuidar de você, dos seus próximos, usar máscara, botar luva, álcool gel, evitar sair e tudo mais. Mas você não tem capacitação para conseguir curar a pandemia sozinho, coisas desse jeito, ou nada disso. Sendo assim, você tem que focar no que você é capaz de fazer. Esse é um dos pilares da prosperidade, tá? Você ser autorresponsável por você e buscar o melhor de você, independente da situação que você esteja. Nós temos aqui, eu tenho uma frase retirada de um livro, que tudo que acontece ao nosso redor é neutro. É você que vai ver o jeito que você vai olhar para aquilo, porque você pode olhar e ficar reclamando, botando o culpado e o salvador, que é o externo e coisas do tipo, ou você pode olhar para aquilo, tomar as rédeas da sua vida, decidir, definir o que você quer e ir buscando com ações coerentes os seus objetivos e as suas metas, independente do local aonde você esteja. Então, o que está ao seu redor, ele é neutro. É você quem vai decidir o que você quer construir daqui por diante, ok? Então, o que você está vivendo agora não deve influenciar a tua busca futura para a tua prosperidade, tá? Independente da situação que está. Dito isso, a prosperidade, ela corresponde a um... Gente, eu tenho minhas colas aqui, vocês já sabem disso, né? Estão cansados de saber disso. Mas vamos lá. Prosperidade, ela é um comprometimento, ela é um tratado, agendamento. O que seria um agendamento? Hoje, amanhã e depois, até você evoluir o máximo que você conseguir. Isso é o princípio da prosperidade. Eu não estou inventando isso, isso é baseado em muitos autores que já relatam sobre prosperidade. Sendo assim, além disso, é uma decisão antes de qualquer coisa, tá? Então, ou eu decido agir, me comportar, me informar de maneira que eu possa evoluir e crescer, agregando mais valor tanto para mim, no contexto que eu vivo e tudo mais, ou eu fico na minha zona de conforto, fazendo sempre a mesma coisa, sem mudar os meus hábitos, que isso é uma responsabilidade minha, chama autorresponsabilidade, e se eu não mudo, eu fico na zona de conforto. Zona de conforto é completamente contrária à evolução, que é uma das leis universais. Evolução contínua é uma lei universal, é uma lei da matriz divina, para quem estuda física quântica, é uma lei divina para quem é religioso e tal. Evoluir constantemente, de uma maneira que você possa ser o máximo de si. E para isso requer dedicação, decisão, comprometimento, consistência, persistir. E alguns outros fatores
também. Então, é um tratado, agendamento, um comprometimento e uma decisão. Tudo isso é um contexto que está relacionado com a prosperidade e depende do mindset, ou seja, tipo de orientação mental que você tem, né? Diretrizes mentais para você conseguir atingir o que você quer. Porque às vezes a gente não recicla essas diretrizes, que seria, por exemplo, motivação. O porquê você gostaria de prosperar? O que é importante na tua vida para que você prospere? Além da evolução contínua universal. Dito isso, o que a gente precisaria entender é que o universo, ele quer, você queira, quer não, é uma lei dele, evolução contínua. Então, quando a gente está na zona de conforto e faz, mas as coisas não fluem, né? Não evoluem, não vão para cima, é sinal que está sendo feita alguma coisa que não é fundamental para que você possa atingir essa evolução. Aí, como ele quer que todo mundo evolua, quer queira, quer não, ele vai te dar um empurrão. E como é que é esse empurrão? Ele vai fazer alguma coisa ficar meio desafiadora. O desafio faz você sair da zona de conforto. Por mais desconfortável, dolorido, chato que é, mas ele faz você sair da zona de conforto. E aí, o mindset seu, aproveitar essa saída da zona de conforto, ao invés de reclamar, ficar sofrendo e tal, aproveitar isso para você conseguir polarizar o que eu tenho para aprender aqui. E fazer o que você tem que aprender, porque isso vai te fazer um degrau acima no processo evolutivo, tá? O que é contrário, então, à prosperidade, que repele a prosperidade, é o vitimismo, que é o fator, tem um salvador externo que vai vir me salvar, e eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima. Ah, não tá certo, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho isso, porque eu sou inferior, porque qualquer coisa desse gênero aí se colocar, dar o teu poder pessoal para alguma outra coisa que não seja você mesmo. E quando você faz isso, você paga com sofrimento, paga com dor, paga com alguma coisa nesse sentido. Quando você dá o teu poder pessoal para outra coisa ou outra pessoa, você paga com alguma moeda que não é legal, porque é uma coisa que não depende do outro, depende de você. Então, aí começa a te dar sofrimento para você sair da zona de conforto e entender que, de repente, você está perdendo o teu poder e entregando ele para alguma outra pessoa. Então, se vitimizar, culpar os outros, ficar choramingando, isso tudo repele prosperidade, porque é contrário às priores de autorresponsabilidade que tem a ver com o fluxo da prosperidade. Vamos lá. Aí tem um outro fator que a gente sempre fala. Às vezes as pessoas têm medo da cédula, do dinheiro. Eu percebi que eu tinha essa crença limitante, porque a gente traz crenças da nossa infância, do convívio social da infância, de um monte de coisas, até os 7 anos de idade. Não sei se vocês sabem, mas a criança até os 7 anos de idade, ela não tem consciência. Ela absorve todas as informações que estão ao redor dela, isso é comprovado pela neurociência, tá? Então, ela absorve todas as informações que estão ao redor dela, e elas não vão saber distinguir se isso é legal, se isso é bom, se isso é ruim, nada. Então, dependendo do convívio seu, inclui escola, inclui TV, mesmo que você estava dormindo no teu carrinho, do lado, e a sua mãe estava assistindo TV, novela, comum, né? Muito comum isso. Atualmente, não sei, porque agora tem celular e tal, mas antigamente, na minha época, foi assim, a criança absorve bastante isso. E fica gravado no subconsciente dela esse tipo de informação. E o que a novela faz? Ela tem um vilão, um salvador e tira o seu poder pessoal e entrega para alguma outra coisa qualquer, para que você possa, sei lá, comprar mais coisas, fazer alguma coisa da qual é de interesse
maior que não é o nosso. Sendo assim, quando você cede esse poder lá, e você entende que você tem essas crenças, uma crença que a novela e os jornais trazem muito, é que quem é rico não vai para o céu, né? Então não é bom ser rico, né? Porque daí não vai para o céu. Ou o dinheiro é sujo. Todas essas crenças faz você repelir o dinheiro, quer você queira, quer não. Então, a hora que você tem o dinheiro perto de você, o que o seu subconsciente faz? Faz você gastar tudo, faz você eliminar ele da sua vida, porque ele não é legal. Então, você tem necessidade de gastar, consumir, perder, sei lá, entende? Por conta dessa crença. Então, é interessante que você limpe todas essas crenças que estão ali enrustidas para você poder prosperar nesse sentido e atrair mais do dinheiro e tal. O que eu tenho treinado em casa bastante? Eu sempre deixo cédulas ao meu redor e as maiores que eu puder ter. Então, se for de R$100, ótimo. Se for de 50, maravilha. Se for de 20, ok. Se for de 10 também. Se for R$1, ok. Manter ela para que você acostume com aquilo, para que aquilo não fique um objeto estranho na tua frente. E aí você não repele ele, você gosta dele, sabe? Aquilo fica fazendo parte do teu convívio, ok? Educação consumista é um outro fator que também repele a prosperidade de qualquer pessoa. Em que sentido? Nos anos 80, nós tínhamos as propagandas de marketing, falavam isso para a geração dos meus pais, né, e tal, poupe, poupe, poupe. E eu peguei isso, eu me lembro desse detalhe. Na TV se falava muito isso. Poupe, 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 poupe. Ok. Aí se criou no subconsciente de todo mundo, por causa do marketing e tal, a ideia de se poupar. De uns anos para cá, a educação, tanto do governo quanto nas escolas, tudo mais, ficou uma educação consumista. Consuma, 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 consuma. E tinha muitas opções para você consumir e tal. Isso faz com que você gaste. E como o nosso país não tem uma educação financeira fundamentada, a ideia não caiu muito bem, porque se criou muitas pessoas que a gente vê hoje em dia com dívidas, e a dívida gera sofrimento, a dívida acaba limitando ações, preocupação, rouba a tua saúde, rouba um monte de coisa, ok? Então, primeira coisa, invista em educação financeira. Vamos ver em alguns vídeos aí para frente se eu faço uma live só sobre educação financeira. Porque existem algumas estruturas que você pode começar desde agora, tá? Agora. Tem alguns vídeos já no canal, mas eu posso fazer uma outra com maiores informações e tal, para você entender o que seria uma educação financeira. Precisa poupar. Aprenda até nesse momento que a gente está de pandemia e tal, se você perceber que de repente eu deveria ter guardado dinheiro para passar nessa situação um pouco melhor, você está pensando legal, porque está saindo um pouco da sua zona de conforto. Começa a fazer isso a partir de agora, com o que você está ganhando. Eu não sei o que é e eu não sei como funciona, mas o que quer que você esteja ganhando, guarde, reserve, nem que seja R$5, R$2, R$1. Reserve por mês dinheiro para que você futuramente possa ficar um pouco mais tranquilo e utilizá-lo até parte dele para investir mais em você, porque quem tem o poder é você, da sua vida e da sua construção. Dito isso, essa história da educação consumista, eu vou dar até um exemplo de uma indústria que cresceu muito nos últimos anos, que é a indústria da moda, né? Sempre teve presente e tal, mas antigamente a gente tinha 4 estações no ano, né? Outono, inverno, verão e primavera, certo? Tudo isso, outono, inverno
e primavera faziam as pessoas comprarem as roupas da época, porque estava na moda e tal, né? E aí, atualmente, a gente tem 500 milhões de estações no ano. Então, tem, assim, a primeira semana, a moda é flor. Na segunda semana, a moda é xadrez. Na terceira semana, a moda é... E aí, você sempre está se sentindo defasada em relação à moda e faz você ir lá comprar, 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 para ficar bom, para mostrar para os outros que você está ótimo, que o status, que isso e aquilo, né? Então, assim, essa tendência faz você comprar coisas que você realmente não precisa, tira o teu poder de investir este dinheiro em algo. Estou falando mais no caso das mulheres, mas os homens acho que devem ter também algumas características de consumo aí, não sei qual seria exatamente, mas assim, mais na parte feminina, né, que a gente que acaba consumindo um pouco mais em relação à moda. E a indústria da moda, ela é a segunda indústria que mais polui o planeta, tá? Acho que meu esposo que falou esses dias que parece que para fazer uma calça jeans, alguma coisa, vai 5 litros de água, algo assim. Eu não pesquisei sobre isso para falar, mas né, tem um colapso todo aí no meio ambiente, né? E a primeira indústria que polui mais o meio ambiente é a da alimentação, ok? Voltando à educação consumista, você acaba percebendo que não tem necessidade boa parte, já que é para mostrar para os outros, né? E isso chama status. Status é uma coisa que não tem muito a ver com prosperidade. Assim como, deixa eu só ver aqui a minha anotação sobre isto. Assim como conforto. Então, zona de conforto e status são duas coisas que realmente não têm muita conexão para prosperidade e fazem o dinheiro repelir. Tem até exemplo de pessoas muito ricas e milionárias que, se eventualmente elas precisam ir no lugar de limousine, ao invés de elas comprarem a limousine e gastar uma fortuna, elas alugam a limousine, que fica um terço, um quarto, sei lá quanto de valor diferente, mas elas não desembolsam todo aquele valor para a limousine. História também das bolsas Chanel, bolsas mais caras. Muitas mulheres que precisam ir em eventos, que precisam desse tipo de contexto, elas também alugam para não investir naquilo. Não porque não tem, mas porque é uma coisa que não tem um valor agregado e que o dinheiro ali pode ser investido em outras coisas que vão te favorecer. Por exemplo, a tua educação, uma, sei lá, melhoria na sua qualidade de vida, na sua saúde, talvez no seu processo investir em um negócio novo, algo nesse sentido. Aí depende da característica de cada um, ok? E aí a gente vai voltar lá no início da nossa história, que é repelir é quando a gente doa o poder pessoal para outras pessoas. Você repele um monte de coisa. Quando você faz isso, você não está sendo responsável. Porque quando a gente doa para outra pessoa, a nossa responsabilidade ou o nosso poder pessoal, você acaba, de uma certa maneira, não querendo lidar quando você decide algo errado com aquilo. Aí você doa para outra pessoa para que você não tenha responsabilidade. E aí a gente entra no fator da autorresponsabilidade, que é fundamental para você prosperar e para você evoluir como um ser humano de todas as maneiras. Nosso mundo precisa muito disso aí, é bacana todo mundo aprender isso. Isso inclui a mim também. Estou falando porque eu tenho estudado e eu aplico isso na minha vida, mas como ser humano, a gente oscila e tal, e existem técnicas para isso, ok? Para a gente poder ficar mais centrado. E vamos lá, as 6 leis para conquistar a autorresponsabilidade. Isso é de um livro do Paulo Vieira,
que é um coaching, né, famoso, e acho que está naquele livro também, O Poder da Ação, e são 6 leis da autorresponsabilidade. Se é para criticar os outros, cale-se, melhor opção, ok? Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque a solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se vencedor. Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julgue as suas próprias atitudes. Tá? São 6 pontos fundamentais para que você tenha autorresponsabilidade. Como a gente convive e já vive num contexto onde a educação, onde o nosso modo de pensar, piloto automático, não segue a autorresponsabilidade, porque a gente quer ter um salvador e culpar alguém de algo para não ter a autorresponsabilidade, existe uma técnica que é a técnica do elástico, eu já falei isso em vários vídeos. Toda vez que você se perceber criticando, elástico e corrige. Toda vez que você se vê reclamando, elástico e corrige. Toda vez que você for buscar um culpado, busque a solução, elástico e corrige. Se é para se fazer de vítima, se faça vencedor, elástico e corrige. Quando você estiver achando que você está nesse processo, elástico e corrige. Se for para justificar os seus erros, elástico e corrige para você aprender com eles. E se é para julgar os outros, elástico, corrige e julgue suas próprias atitudes. Ok? Dito isso, finalizamos o nosso vídeo. Espero que tenha agregado valor aí para você, que tenha agregado valor aí para você no YouTube, no Facebook, em todos esses lugares. E se quiserem, se estiverem com dúvida, se tiverem em algum lugar aí com alguma dúvida, quiserem questionar alguma coisa, só entrar em contato, falem com a gente por aqui, que a gente vai ter o maior prazer em responder todas as suas dúvidas sobre prosperidade. Lembrando, prosperidade é um tratado, é um trato que você faz contigo mesmo, ele segue as leis universais, então é baseado na evolução contínua, é comprometimento, agendamento, hoje, amanhã e depois. Não dá para eu prosperar hoje, ficar 5 dias sem prosperar, sem me informar, sem fazer as ações que eu preciso. E ele é uma decisão antes de qualquer coisa. Então, ou você decide prosperar, ou você decide ficar na zona de conforto e minguar, ok? Então, forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá, deixem os recadinhos e os comentários aí. Tchau, tchau. Até mais.